para João Pessoa e aplausos para Marcos Pires. Menino, olha, eu vou lhe dizer, um programa épico, viu? Você é um rei, é um dono. Já me disseram isso, que era o rei da passagem, da minha boate. Agora, falando em celebração, falando em festa, por que você tem esse título de o dono da noite? Ei. Que história é essa? Me conte, conta pra gente. Deixa eu Marcos. contar, minha família era muito rica. E depois quebrou de um jeito que você perguntou, né? Os Pires caíram, mas não quebraram. Realmente, a gente só não perdeu a dignidade, mas perdeu tudo. Mas vamos lá. Quando eles eram muito ricos, eu era o filho mais velho, como eu já disse, e era o filho querido, além disso. Eu fui morar no Rio de Janeiro com 17 anos. E fui morar, porra, bem pra caramba. Eu tinha Puma conversível, uma motocicleta grande. Enfim, eu prestei vestibular na PUC, passei, mas eu nasci para a melhor profissão do mundo. Eu não queria estudar, eu queria ser continuar filho de rico. Eu dou um conselho a quem quiser ser feliz, seja filho de rico. Rico não presta, mas filho de rico é bom. Porque o rico tem que pagar imposto, se preocupar com o empregado, ser filho. O filho do rico só tem que ser feliz. Olha, eu juro que se algum milionário quiser me adotar, agora que eu sou órfão de pai e mãe, adote. Então eu voltaria a ser filho de rico com a maior alegria. Mas eu estou dizendo que eu fui morar no Rio. E depois de alguns anos no Rio, morei fora também, fui para Londres, mas no Rio de Janeiro eu estava com mais 2 ou 3 amigos no apartamento, morava em São Conrado nessa época. E nós vimos de madrugada um carro sair do viaduto, que na época chamava Dois Irmãos, atravessar a pista. Aqui estava do lado de cá a Rocinha, que era uma favela incipiente ainda à época, hoje é enorme. E esse carro caiu lá de cima para baixo do viaduto, na parte mais alta. Nós corremos, isso era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não tinha ninguém na rua. Nós corremos, chegamos lá, quando nós chegamos lá já tinha 5 viaturas da polícia, 4 de jornalista, exército, bafafá. Era impossível que aquilo tivesse sido um acidente normal. Tinha que ter sido planejado, mas eu não conhecia nada, não sabia quem era ninguém, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Tinha um Carmanguia, que não é um carro da época de vocês, mas era um carro bacana na época, um Carmanguia TC, se eu não me engano, capotado, e nós não chegamos nem perto. Não demorou nem 5 minutos para a gente chegar lá, e já estava esse esquema, esse aparato montado. Depois, muito tempo depois, nós viemos a saber que aquela pessoa morta ali era uma estilista chamada Zuzu Ângel. Zuzu Ângel, mãe de Hildegarda Ângel, para quem Chico Buarque fez uma música. Quem é essa mulher que morre? Por que ele fez isso? E por que ela foi assassinada? Porque o filho dela tinha sido preso pela repressão, acusado de terrorismo, alguma coisa, quando ela foi assassinada, porque aí é que vem a história. O que é que nós temos a ver com isso? Nós estávamos na varanda, só tinha o nosso prédio, lá na frente, só o Hotel Nacional, não tem mais nada, tudo grama. E nós vimos quando o carro veio, foi trancado. Não podia ser certo aquilo. Muito tempo depois, instaurou-se no Brasil a comissão, não é da anistia, da anistia, do reconhecimento, babá. E o caso dela foi colocado lá, foi posto para julgamento. Nós fomos ouvidos pelo ministro da Justiça, depois ainda veio aqui um secretário-geral, fomos ouvidos novamente e ficou o nosso depoimento valendo, mas ainda havia quem duvidasse. Nós começamos a ver a pressão. E eu voltei para morar em João Pessoa em 76. E aí, quando eu cheguei aqui, meu pai ainda tinha grana. E eu decidi porque eu vivia numa boate no Rio de Janeiro, né? Aliás, em boates no Rio de Janeiro. Eu tinha 19, 20 anos, um bandido. E eu construí a melhor boate que o Nordeste já teve até hoje, que era a Passárgada. Passárgada. Ela era na Epitácio Pessoa, onde hoje tem o edifício Passárgada. Era um quarteirão de areia branca e ela enterrada no meio, enterrada mesmo. Era uma asa metálica aqui, de aço, e outra subindo, só que elas não se encontravam. Aqui tinha um vidro de 1 metro que dava para você ver a lua passando. Nossa. Dentro da boate, naquele tempo não existia ar-condicionado central. Eu coloquei 6 ar-condicionados, 30 mil BTUs. Eu ligava 2 horas da tarde, só abria às 11 da noite. O pessoal entrava com um frio terrível. Por quê? Porque eles tinham que beber, tinham que consumir. E eu ganhava dinheiro com eles tomando uísque. Não é verdade? Uísque, vinho, cerveja, enfim. Mas tinha de tudo naquela boate. Primeira boate, o Dance, era uma elipse, embaixo um lago com água, luzes,
uma placa que era um negócio chamado cream glass, é como se fosse um vidro de uns 4 dedos, translúcida. Em cima, o som que arrodeava também, foi feito de tal maneira, os irmãos Monteiro que fizeram essa parte. O som do lado de fora permitia que você conversasse. E o som do lado de dentro da boate, do dancing, você só dançava. Ao redor e aí é que é a sacada bacana dos meus amigos, Luciano Agra, que Deus o tenha no céu, que foi o arquiteto. Ao redor do dancing, tinha, não sei se vocês lembram, o circo antigamente, tinha uns jatos d'água assim. Sim. Tinha uma cachoeira de água, descendo a água aqui, e um jato subindo. Então, era uma coisa maravilhosa, mas tinha coisa que eu não podia dizer. Por exemplo, aquela água nunca foi trocada. Não dava para trocar. Não, a boate durou um ano. No dia que eu inaugurei, eu disse, vou fechar daqui a um ano. E fiz assim. Ele já estava com o projeto de construir o prédio. Mas aí os caras, quando estavam embriagados, queriam impressionar as moças, botavam uísque e botava aqui na cachoeira para botar... Meu amigo, aquilo devia ser uma ceboseira tão grande, mas o cara querendo fazer onda, tinha muita coisa, e todo dia acontecia uma coisa. Então, depois de um ano, derrubamos a boate e vida que seguiu. Menina, vida que seguiu e vida que segue. Vamos dar uma pausa. Eu preciso tomar um cafezinho delicioso aqui junto com o Marcos. A gente vai para um intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre essa história dos pires que caíram, mas não quebraram. Isso. E a gente ainda vai ver também a história do nadismo. Que é a melhor coisa É que existe. nudismo ou é nadismo? Também pode ser, mas no meu caso é nadismo. Nadismo. No próximo bloco, muito mais Marcos Pires e João Pessoa para você. Voltamos já.